Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro, que é remida neste programa. E hoje nós vamos falar sobre vivemos o sonho de estar acordados. Tudo bem, Maria? Como está você? Olá, Cris! Olá, todo mundo por aí! Hoje o assunto é muito bacana e nós vamos falar também sobre a consciência na visão moderna, nas últimas considerações sobre a consciência, sobre, claro, sempre um ponto de vista, sobre um ponto de vista de um grupo de cientistas. Mas é muito legal. Vamos lá, Cris? Maria, eu fiquei confusa. Estou sonhando ou estou acordada? É uma pergunta difícil de responder, Cris, porque na verdade estamos sempre sonhando, sempre dormindo. E essa é a coisa do despertar, é despertar para mais um sonho. Seja lá o que você considera ser um desperto, o desperto é aquele que acha que acordou de um sonho para entrar em um outro sonho. A diferença está em quanto ele consegue abrir em espaço na consciência. Esse espaço é, digamos, estar em uma densidade, que é uma fração da realidade onde nós estamos, e atingir outras densidades, ou melhor dizendo, até para ficar mais fácil vocês entenderem, outras frequências. Então, é não deixar de estar aqui, mas estar aqui e estar em outras, sejam essas frequências que eu chamo na vertical, que leva a um processo ascensional, ou na horizontal, que leva a um processo de consciência dos meus outros eus. Então, na verdade, o que se chama de ascensão e despertar tem sempre a ver com expandir, mantendo aquilo pelo qual eu percorro, que significa nada mais, nada menos que aumentar o espaço. E quanto mais você aumenta o espaço, mais você domina o tempo, porque o tempo ele está relacionado à matéria. A matéria que é definida pelo espaço. Portanto, o tempo também é definido pelo espaço. Quanto mais espaço eu sou capaz de dominar, mais a expansão daquilo que eu atingo em determinadas frequências, mais eu domino a manifestação daquilo que se chama de tempo. E assim atuam os time travelers, os que viajam no tempo. Então, estar acordado ou estar sonhando é uma definição, entre outras, que é viver o sonho de estar acordado, quando na verdade você pensa, quando está dormindo, que está sonhando, mas alguns consideram até o sonho do dormir como um estado mais desperto, quando na verdade é um outro estado de sonhar, é um outro estado de dormir que pode estar envolvido ou não em estados mais expandidos de consciência. Só que nesses momentos você acaba não se lembrando do lado de cá e se projeta do lado de lá, como se lá fosse a realidade, sem deixando esta como não sendo. E isso é o ponto onde o desperto verdadeiro sabe que todas elas estão lá. Então, quando você projeta a sua consciência, você está vivendo um sonho de estar acordado em mais realidades ao mesmo tempo. Eis a principal consideração que se deve dar, e ao estar desperto no sonho, aí vem a diferença completa. Você é capaz de alterar o seu sonho, que quanto menos densa a realidade, mais plástica ela é e mais submetida, mais ainda do que é a nossa realidade física, pois a resposta é mais rápida, mais submetida à nossa projeção de vontade consciente, aquilo que eu quero, e também sob a vontade inconsciente.
Mas se você desperta no sonho, você é capaz de controlar. Então, o treinamento que se pode fazer ao se despertar enquanto dormindo à noite no sonho, existem técnicas para você despertar no sonho, e eu já vou falar isso para vocês. Então, quando você desperta no sonho, sabe que está dormindo, está sonhando, e começa a dizer isso eu quero, isso eu não quero no sonho, e altera o seu sonho, esse é um treinamento para você alterar a realidade aonde você está nesse momento, que é o sonho de estar acordado, mas não é bem assim, mas pelo menos eu não estou dormindo agora. Então, quando eu consigo fazer uma equivalência deste estado de não estar dormindo na cama e desperto no sonho, quando eu estou na cama dormindo à noite, e desperto e sei que eu no sonho estou sonhando, eu consigo alterar o sonho, entendeu? Estou repetindo tudo para ficar mais fácil. Então, digamos que nesse sonho ocorram coisas desagradáveis. Você pode parar e dizer, não, eu não quero isso, isso não me pertence. E passar para uma outra realidade. Você projeta a sua consciência, a sua vontade, o seu desejo, naquilo que você quer ver. E você vai se dar conta quão plástico e rápida é a transferência para esta outra realidade. Ela é imediata. Não diferentemente, isso é o que acontece na nossa realidade. Só que nós não nos lembramos e não nos damos conta na densidade física que nós estamos quando achamos que estamos acordados. Nós não nos damos conta dessa passagem para realidades outras por vontade consciente ou vontade inconsciente. Então, todo o segredo está em dar-se conta. O desperta é quem se dá conta. E para se dar conta, existe todo um processo. Como eu já falei, nas 7 chaves para reconexão, aqueles e-books que eu cheguei a lançar, né? E cheguei a mencionar em vários vídeos as 7 chaves para a reconexão. Você tem que passar por essas 7 chaves, estar com elas o tempo todo. A principal, a primeira, é o conhecimento. E depois existem processos de treinamento. E um dos processos para você despertar enquanto sonha e se dar conta que você então está tendo um sonho lúcido, e no sonho lúcido você altera a sua realidade, é um processo muito simples. Vamos fazer assim. Escolha um objeto pequeno, alguma coisa que possa ser carregada com você onde você for. Para as mulheres é fácil, pode ser um bracelete, alguma coisa que você amarre em você. Os homens pode ser um objeto que eles carregam na mão, pequeno, algo de estimação, algo de valor, né? Algo que tem a ver com o seu, digamos, a sua atenção, algo que quando você veja, você reconhece como sendo seu, ok? Então, olhe para esse objeto durante um processo de uns 3 dias, constantemente durante o dia e até durante a noite, tenha ele com você. Olhe para ele, foque ele, né? Tipo assim, um bracelete feminino com um desenho específico ou um símbolo específico, né? Tipo eu teria, por exemplo, né? Um bracelete com o símbolo Ankh, da cruz egípcia, a cruz ansata, né? Eu estaria olhando para ele estaria olhando para mim. Ok, eu veria esse bracelete do meu braço. Aí eu vou dormir à noite e no meio de um sonho, eis que o bracelete aparece, o símbolo aparece, o bracelete aparece. E quando ele aparece, você se dá conta. Opa, fui eu, você vai dizer para você mesmo, que inseri essa imagem no meu sonho. Ao ter inserido no sonho, é como um processo hipnótico, mas por livre-arbítrio, caso você queira, muito simples, né? Você vai dizer, eu inseri esse objeto no meu sonho, portanto, eu estou desperta. Ao dizer isso, você se dá conta que durante o sonho, você está sonhando, mas está lúcido. E este é o momento no qual você está consciente de estar dormindo, mas está sonhando
consciente do sonho, capaz de alterar o seu sonho, ok? Porque, afinal de contas, tudo que você passa, vive, estando, como eu brinco, encadernado ou não encadernado, é tudo uma questão de centro de credos, projeção de consciência em imagens e ambientes nos quais você acredita que existem, que são reais. E aqueles que não são reais para você e você acaba se chocando com eles, são coisas que vêm de outras realidades nas quais outros você também participa, fazem parte de centros de credos de outros você ou do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo que concordou com uma coisa e você entra em ressonância com isso e é o que você vai ver ali. Teve uma pessoa que me perguntou até, mas então aquelas cidades etéreas que o Chico Xavier menciona, então elas não existem? Elas existem e não existem. Elas existem para quem dá o seu, digamos, credo para isso, para quem concorda com essa imagem, quem se conforta com essa imagem, quem necessita desse padrão. Sim, na hora que desencadernar, irá ser projetado para esse outro sonho que a pessoa acredita ser real. Como tem outras pessoas que veem outras coisas completamente distintas, criadas por credos, criadas por religiões. Você vai para onde a tua consciência física der a imagem. E aí a consciência superior cria a imagem cinematográfica por onde você vai passear, né? Portanto, nada existe, mas tudo existe ao mesmo tempo, sem deixar de existir, mas sem ter existido. Existem apenas projeções de estados de consciência, de imagens holográficas. E, portanto, quando você está desperto, você pode ir alterando. Quanto mais o despertar surge em você, mais você vai alterando. Portanto, o treinamento do sonho lúcido com um objeto que te faz lembrar que você está desperto no sonho é um treinamento que, quanto mais você exercê-lo, mais você vai ser capaz de trabalhar a plasticidade do sonho e o reflexo se dá na realidade física onde você está agora, desperto, sem dormir na cama, tá? É isso aí. Espero que eu tenha conseguido dar uma outra visão sobre o tema. É com você, Cris. Maria, no filme Matrix, o personagem Neo teve que morrer para despertar. Só assim que a gente acorda. Ai, você tá engraçada hoje, velho. Você tá engraçadinha. Não, só hoje, né? É teu jeito mesmo. E é ótimo, por sinal. Então, não, você não precisa morrer. É que é uma configuração, é uma ideia de subir na fração da consciência. Aquele Neo que começa no seriado, né, na trilogia Matrix, era um Neo que já tinha várias conexões, mas ainda não estava na frequência certa para poder ancorar todas as conexões necessárias para ser o escolhido, aquela coisa toda, né? Que é um padrão religioso da história do escolhido. Escolhido somos todos. Não tem diferença de o escolhido, né? Isso então vem das religiões abrâmicas, aquela história do povo escolhido, do o escolhido, sempre aquela história do bairrismo, né? Do grupinho, né? Da panelinha. Essa panelinha é melhor, essa panelinha é pior. Winner or loser, como falam os americanos, né? Aquele que ganha, aquele que perde. E na verdade não é nada assim. Claro que o despertar é feito pessoalmente, ou seja, por unidade física, por cada personificação. Mas não quer dizer que porque esta despertou, esta é melhor que as outras, porque antes dela, bilhões despertaram e depois dela virão mais bilhões. Então, o escolhido é o escolhido da hora, no momento que desperta e se torna especial. Não existe um só, como não existe um povo só, e por aí vai, né? Então, não é necessário passar por processos, né? Dessa forma, mais dolorosos, levar os tiros igual o Neo, para poder voltar à vida, ressurreição. É uma visão alegórica de um processo onde você se transforma em seu estado consciente e realmente muda de banda, né? Como um elétron que pula de banda em banda em direção ao núcleo, que é o centro do olho, que tudo sabe, que é a consciência como um todo, né?
Então é isso aí. Vamos lá, Cris. Tá, né? Mas que realidade é essa? Como saber em que realidade estamos se existem infinitas possibilidades? Eu entendo sua pergunta. Ok. Aí parece aquele filme Inception, né? Do Leonardo DiCaprio. Como é que chamou aqui o Inception? Ah, é A Origem, do Christopher Nolan. Amo o Christopher Nolan como diretor e até roteirista, ele e o seu irmão que escreveram lá o Interestelar. Eles são muito bons, eles pesquisam muito, muita informação científica, por sinal, e acertam bastante, né? Então, no Inception, até eles, que é a origem, eles até mostram que o Leonardo DiCaprio achou que tinha chegado em uma realidade que era a realidade da origem dele, né? Então, ele foi por realidades paralelas, para realidades paralelas, buscando retornar à realidade paralela original, quando na verdade nunca se retornará mais para a realidade original, e sim para aquela que mais se aproximar, que é o que fica no filme. Era a realidade paralela onde ele foi parar no final. Era tão, 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 tão próxima à original dele, que até o símbolo lá que ele usava, o mecanismo que ele usava, que acho que era uma moeda, né? Para poder ver se era ou não a realidade dele, ele até esse símbolo se enganou. Aí ele para de olhar para o símbolo, porque ele achou então que chegou, quando na verdade ela começa a oscilar novamente. Não me lembro mais detalhes de como que era esse aspecto em si, mas era algo assim. A ideia era essa. Saber que realidade paralela você está, não importa. O que você tem que estar é sempre no momento presente. E naquela realidade onde você está, que é nesse agora, é tudo que você precisa. Basta confiar e estar no momento presente. Porque você vai estar sendo levado por você mesmo, seu eu superior, levando você de realidade paralela em realidade paralela, te mostrando e colocando no seu caminho por uma alta conectividade aquilo que você precisa naquele determinado momento. E, portanto, não tem que ficar procurando, buscando, se arrancando os cabelos por qual realidade paralela eu estou, né? Se eu vou lembrar, se eu não vou, não importa. O que importa é que a informação que você precisa, o que você precisa saber, está aqui agora. Tem que parar com essa coisa de loucura de ficar tentando entender tudo, né? Racionalizar tudo, quando toda a informação e tudo que você precisa está aqui, nesse momento presente. Este é o momento mágico, este é o momento divino, e é isto que tem que ser vivido. Confia, tá? E é o que faltou por Leonardo DiCaprio no filme Origem, confiar, né? Vamos lá, Cris. O que a ciência está dizendo sobre a consciência? Uau! Vamos lá. A ciência está dizendo muitas coisas sobre a consciência, mas eu achei um artigo muito interessante que é do HuffingtonPost.com, né, .com, que eu achei bastante interessante e é uma coletânea, um resumo de novas pesquisas. Então, eu vou começar com uma citação que eu vou ter que ler, porque o conteúdo é muito grande e eu não quero que se percam os objetivos e o foco dessa pesquisa, né? Então, diz assim: começamos pelo maravilhoso Carl Sagan, que disse a seguinte frase famosa, todo mundo já ouviu isso: a ciência não é apenas compatível com a espiritualidade, é uma fonte profunda de espiritualidade. Carl Sagan, né? Então vamos lá. O artigo diz o seguinte: parece que estamos nos aproximando de um momento único na história do homem e da ciência, onde medidas empíricas e raciocínio dedutivo podem realmente nos informar espiritualmente. A teoria integrada da informação é uma teoria que é IIT, né, em inglês. Então, é a teoria integrada da informação, em português, na verdade, seria o contrário, mas em inglês é IIT, apresentada pelos neurocientistas Giulio Tononi e Christoph Koch. É uma nova estrutura que descreve uma maneira de medir experimentalmente até que ponto um sistema é consciente. Até que ponto um sistema é consciente. Vocês vão notar, nós vamos discutir aqui a matriz, o programa consciente,
que vocês podem entender como a realidade percebida onde vivemos, né? Que é uma associação entre um programa pré-feito, que muitas vezes chamamos de ego, versus um programa consciente, que é uma informação que é inserida no programa pré-feito, que permite uma certa realidade, um grau de liberdade nessa realidade virtual, holográfica, holofractal. Então, lá, existe uma consciência que manda informação. Esse programa aqui embaixo consegue lidar com informações segmentadas, separadas. Ele aceita essas informações. Por outro lado, ele é um programa. Então, ele atua por si só de acordo com o programa. Esse programa recebe a informação da mente superior e tem que lidar com essa informação. Por outro lado, esse programa tem que ser dominado pela mente superior através de uma persona consciente que se insere nesse programa e tem que tomar conta dele, tem que dominá-lo. É a história da luta entre a consciência elevada, os seres alados, né? Os seres celestiais e os seres aqui de baixo, que são os seres da serpente, os seres do programa, que têm o conhecimento, por isso a serpente do conhecimento é dada como serpente do conhecimento, porque a serpente conhece o programa. A serpente é o próprio programa em si. Ela não é boa, nem ela é ruim, né? Esotericamente falando, a serpente é o programa. Ela tem o conhecimento. Então, a informação vem na forma de uma personificação, que queira ou não, também é um outro programa. É um programa da mente superior, é um programa, até um programa cheio de arquivos que vão ser inseridos nesse hardware que já tem uma linguagem própria que vai poder processar isso de uma determinada maneira. Então, o tempo todo, como eu já falei, é a luta dos seres divinos com os seres serpentinos da Terra, né, os dragões, as serpentes, porque aqui tem uma consciência maior, mais ampla, que tem que dominar fracionada, de forma fracionada, e sem lembrar quem é realmente esta outra consciência aqui embaixo. E aí, um dia, ela descobre que somente se unindo a ela, igual Neo em Matrix, no último capítulo, o último filme, todo mundo fala, eu não entendi nada, o que aconteceu com o Neo, por que ele se fundiu com as máquinas, e o que aconteceu? Bom, aí sim aconteceu. Quando a consciência superior se une com as máquinas, com o programa, com o ego, com a Matrix, ocorre uma expansão, e aí sim ele se torna capaz de sair desse processo, porque é através da união, da fusão e do seu domínio com ele, não sem ele, é que você sai daqui. Ai, que lindo, mas tal essa parte esotérica. O que eu tô querendo agora dizer para vocês é que esse raciocínio não está longe do que está na ciência hoje e vamos entendê-lo como um meio científico o utiliza de uma outra forma, mas chegando no mesmo lugar. Continuando. Como tal, tem o potencial de responder a perguntas que antes pareciam impossíveis, como o que é mais consciente? Um morcego ou um besouro? Além disso, a teoria postula que qualquer sistema que processa e integra informações, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, subjetivamente experiencia o mundo em algum grau. As plantas, os smartphones, a internet, até mesmo os prótons, são exemplos de tais sistemas. O resultado é um cosmos composto por um tecido sensível. Mas antes de entrar no bizarro de tudo isso, vamos falar um pouco sobre como chegamos a esse ponto. É com você, Cris. Maria, está ocorrendo o declínio e o desaparecimento dos místicos?
Vamos entender o que é isso, né? Místicos, não se apavorem, mas é necessário que vocês adquiram uma nova visão, porque tudo é assim no universo, na vida, nos estados conscientes, em novos, digamos, processos de expansão de consciência. É a transformação. A transformação é a única constância do universo. Portanto, o que está acontecendo com os místicos é uma necessidade de clarear da onde vêm as coisas e não mais estar dizendo que este é um mistério, né? Isto é uma simbologia, ok? O pessoal não sabe de onde vem. Então, tudo tem uma explicação. É isso que quer dizer, né? Você pode continuar sendo místico, mas compreendendo que a explicação tem a ver com o programa, como o programa se forma. E esse programa é a realidade que você experiencia. Ela segue uma lei, uma ordem, um desenho universal, um design inteligente. Então vamos lá. À medida que mais do mundo natural é descrito objetiva e empiricamente, a crença na existência de qualquer coisa que desafie a explicação científica atual está desaparecendo a um ritmo mais rápido do que nunca. A maioria dos indivíduos com formação universitária já não aceita os relatos sobrenaturais e mágicos dos processos físicos dados pelos livros religiosos. Nem acreditam na realidade dos reinos místicos, além da vida que oferecem felicidade eterna ou punição infinita para as almas de homens justos ou maus. Isso ocorre porque a ciência moderna alcançou um desempenho impecável quando se trata de explicar fenômenos anteriormente considerados inexplicáveis. Neste dia e idade, temos descrições científicas completas de praticamente tudo. Nós compreendemos o que dá origem a buracos negros vazios e suas geometrias do espaço-tempo. Sabemos como as novas espécies de vida podem evoluir e as regras estatísticas que governam esses processos. Temos mesmo uma boa compreensão do momento exato em que o universo, e assim de toda a realidade, veio à existência. Mas nenhum cientista realmente sério vai dizer exatamente que tem o domínio daquilo que é a consciência. Mas eles estão trabalhando para fazer essa definição. Maria, qual é um dos maiores mistérios da ciência? A ciência está tentando fazer um processo muito bom, que é o de trazer à luz, literalmente, a informação, trazendo à luz, saindo do esotérico e trazendo ao meio lógico, que é bem o perfil que me agrada, porque não só porque eu sou também um cientista, mas porque assim funciona a minha mente, né? Então, vamos lá, vamos compreender isso melhor com o texto. Embora tenhamos avançado muito desde o tempo de Descartes, ou Descartes, como se fala em francês, que postulou que a consciência era realmente o espírito imaterial, não sujeito à lei física, ainda não temos um relato completo e satisfatório da experiência subjacente à ciência. Simplesmente não sabemos como qualificá-la. E se não podemos fazer isso, como sabemos se essas formas de vida não humanas, que são incapazes de se comunicar conosco, também são conscientes? Será que uma pedra tem consciência? Será que uma planta tem consciência? A pedra foi mais grave, mas será que a pedra tem consciência? Será que um átomo é consciente? Como podemos saber quais formas de vida são mais conscientes do que outras? Ou como podemos julgar isso? Os animais que mostram um comportamento impressionantemente inteligente e uma memória elaborada, como os golfinhos ou corvos, vivenciam o mundo de uma forma unificada e consciente como nós? Essas perguntas são quase impossíveis de responder sem uma maneira de medir a consciência. Felizmente, uma teoria neurocientífica que vem ganhando aceitação popular tem como objetivo fazer exatamente isso. Maria, fale da chamada Teoria Integrada da Informação, IIT, para o resgate. Fala, Cris, vamos lá. A Teoria Integrada da Informação, IIT em inglês,
que se tornou um tema bastante quente na neurociência contemporânea, pretende fornecer uma maneira precisa de medir a consciência e expressar o fenômeno em termos puramente matemáticos. A teoria foi apresentada pelo psiquiatra e neurocientista Giulio Tononi e tem atraído alguns nomes altamente respeitados na comunidade científica. Um desses é Christoph Koch, diretor científico do Instituto Allen para a Ciência do Cérebro, que agora defende a ideia junto com Tononi. Assim como o computador, o cérebro armazena e processa informações, mas é como essa informação é compartilhada por toda a rede do cérebro que dá origem à nossa experiência consciente, rica e vívida. Vamos considerar o ato de observar um pôr do sol. Graças aos avanços da imagem cerebral, a neurociência moderna nos diz que há um número de regiões diferentes e distintas ativas durante esse evento, cada uma das quais processa informações sobre diferentes características desse evento separadamente. Há uma região no córtex visual, conhecido como V2, que processa a forma e cor dos raios solares amarelos e alaranjados contra as nuvens. Existem áreas auditivas no lobo temporal alimentadas com informações sobre o som do vento passando por você quando você olha para o horizonte. Esse vento impetuoso contra a pele também gera padrões de sinais elétricos no córtex somatosensorial, que criam um senso de toque. Há muitas coisas diferentes acontecendo em lugares diferentes. No entanto, de alguma forma, percebemos tudo como uma única experiência consciente, unificada. Esse ponto é muito importante. Para aí. Vocês conseguiram entender isso? Que o cérebro usa várias coisas separadas para depois juntá-las e montar uma coisa só? É assim que a mente superior faz com todas as nossas versões de nós mesmos em realidades paralelas. Todas as Marias Peredas em realidades paralelas são visões de Maria Pereda como um só para a mente superior. Cada uma de suas experiências separadas estão acontecendo na mente superior. E isso tudo se transforma na Maria Pereda da mente superior como um só. E assim por diante em realidades acima. Espero que vocês tenham entendido a visão holográfica da coisa. Vamos continuar. Segundo o IIT, essa experiência unificada depende da capacidade do cérebro de fundir ou integrar toda essa informação sensorial recebida como um todo. Para medir o grau de integração, Tononi tomou princípios matemáticos formulados pelo engenheiro americano Claude Shannon, que desenvolveu uma teoria científica da informação no meio do século XX para descrever a transmissão de dados e aplicá-los ao cérebro. ITT alega que essas medidas de informação permitem calcular o número exato que representa o grau de informação integrada que existe em um cérebro em um dado momento. Note bem, as informações são coletadas e processadas separadamente e depois existe um grau de informação integrada que existe em um cérebro em um dado momento. Todo ponto da consciência é feito através da integração de informações que ocorrem em um mesmo aspecto da consciência, numa personificação da consciência, num parâmetro da consciência, que sempre a divide em várias formas de experienciar e depois as integra para uma experiência única, holográfica, de aqueles pontos em separados, onde a holografia se transforma em um outro aspecto maior daquele de baixo, porque está integrado, mas ainda é uma parte da holografia superior e assim por diante. Pegou? Método da integração. É assim que eu chamo, método da integração. É minha escola de alunos.
Vamos lá. Tononi escolhe chamar essa métrica de phi, PHI, ou phi, a bolinha com um corte, phi, né? Que serve como um índice para a consciência. Por quê? Por que phi? Porque o símbolo que é dado para a fração áurea, porque ela segue uma métrica harmônica e coerente. Porque a consciência é harmônica e coerente, ela segue um padrão matemático. E esse padrão é um padrão belíssimo, harmônico, coeso, tá? Por isso, φ, que é a fração áurea, que é o símbolo da fração áurea, Golden Ratio, entra aí. Quanto maior o φ, mais consciente está o sistema. Não importa se é o sistema nervoso de uma criança, ou um gato, ou mesmo uma joaninha. Maria, o problema da consciência foi resolvido? Parece simples e direto o suficiente, não é? Não é isso que a ciência se esforçou para fazer o tempo todo. Descrever objetivamente as coisas e tirar todo o mistério de fenômenos naturais mal compreendidos? Poderia esta ser a solução para desmistificar a consciência, a coisa que os filósofos têm lutado durante séculos? Belíssimas perguntas, Cris. De fato, a coisa está um pouco ainda meio estranha, mas eles estão montando e chegando cada vez mais perto daquilo que é uma bela definição de como funciona a consciência em seus vários níveis. Então, essas perguntas podem, de fato, levar a responder algumas das questões mais importantes, mas quando você segue a teoria para as conclusões lógicas, parece que as coisas ficam meio estranhas, né? E antes de chegarmos às conclusões que eu chamei de estranhas, vamos começar as perguntas que podem ser essenciais e não podem ser ignoradas, né, pela física moderna hoje. Algumas perguntas são assim: como o processo físico pode criar uma experiência interna e subjetiva? Como a matéria pode ter perspectiva em primeira pessoa? Como os meros sinais elétricos produzem sensação qualitativa e consciência? Por que a informação deve se sentir como qualquer coisa em primeiro lugar? Essas questões são sinônimas, né? E elas definem o que os filósofos chamaram de difícil problema da consciência, um conceito que muitos neurocientistas adotaram. Por outro lado, o problema fácil, embora também seja extremamente difícil, né? É descobrir todos os mecanismos computacionais e cognitivos subjacentes à consciência, que é categoricamente diferente da descrição da experiência. Anteriormente, a ciência só se concentrou em resolver as questões relacionadas com o fácil problema da consciência. Alguns ainda acreditam que as perguntas sobre a experiência subjetiva não podem ser respondidas quantitativamente, portanto, são apenas tópicos apropriados para a filosofia. Outros lidam com a situação, recusando-se a reconhecer a existência de consciência completamente. Contudo, a verdade da consciência é auto-evidente, e negar isso equivale a negar a própria existência. Então, o IIT é único na medida em que reconhece a consciência como um fenômeno real que pode ser descrito objetiva e matematicamente. Mas se a IIT realmente resolve o difícil problema da consciência, isto é, como a experiência subjetiva surge do físico. Então, Cris, eles estão a caminho, né? Então, eles começam a dizer o seguinte, que o cérebro armazena e processa informações. Mas como e por que essa informação assume a característica de sentir-se como algo? A informação tem vontade própria. Por isso que eles estão falando. Por que a informação se sente como algo? A informação, ela está viva. É um pequeno programa inserido no programa maior e assim por diante, né? Então, isso é uma questão ainda inexplicada no meio científico. Então, o IIT
nos diz como medir o grau de consciência através desse φ, né? Ou o ozinho cortado. Mas não nos diz como diferentes tipos de informação adquirem diferentes sensações subjetivas, como a sensação de uma chama ardente ou um padrão de prazer. Como afirmado pelo filósofo Ned Block, pode ser que φ está correlacionado com a consciência, mas não desempenha um papel em sua causa. Que interessante. Então, Maria, como os proponentes da teoria integrada da informação tentam explicar a experiência subjetiva? Pois é, Cris. A resposta de Christopher Koch é esta. A consciência é uma propriedade fundamental do universo, onde a informação integrada à experiência. Ahá! Então parece que o todo que tudo sabe separa padrões de si mesmo separados, como as nossas personificações separadas dele, né? Embora ligadas, e ele experiencia tudo isso. Porque por isso ele nos separa em personas para depois experienciar tudo isso, e não só estou falando de nós, como da natureza, do universo como um todo, tudo que você puder definir. Então, a teoria toma a sua existência como um dado e, portanto, não tem que explicar o mecanismo por trás dele. Ele analisa o dado, não o mecanismo. É apenas um fato da natureza que a informação tem um lado interno, além de seu lado externo composto. Então vamos lá. Vamos seguir a lógica dessa ideia e ver como ela se sustenta. Sabemos que certos estados cerebrais se sentem como algo. Os estados cerebrais são apenas estados de informação. Portanto, a informação se sente como algo. Parece muito sólido, tá? Então, muito consistente, tá vivo, digamos assim. Né? Sob o IIT, os mamíferos inferiores, como por exemplo os gatos, têm experiência consciente, assim como os insetos, mesmo que apenas em um grau minúsculo. Tal ideia parecia intuitiva. Então, por que deveria haver algum ponto mágico em que um sistema nervoso espontaneamente se transforma conscientemente, como um interruptor tinha sido repentinamente virado, né? Porque assim, não está funcionando, clica, está funcionando. É mais provável que um contínuo de experiência exista ao longo de um gradiente, indo das sensações muito simples e cruas de organismos unicelulares à consciência qualitativa mais complexa da espécie humana. Mas, e os sistemas não biológicos que integram a informação? Pois é. É aí que as coisas começam a ficar estranhas. Quando você sai do mundo dos animais, né? Daquilo que você considera como inteligente, e começa a ir num mundo que você fala que não é biológico, mas nota que a consciência também está lá. Vamos lá. O que é interessante sobre o IIT é que ele não exige que uma entidade consciente seja um organismo vivo biológico como nós o entendemos. Qualquer sistema que possa integrar informações, seja ele baseado em carbono ou composto de chips de silício e fios metálicos, deve produzir estados conscientes. Isso deve agradar aos pesquisadores de inteligência artificial que muitas vezes anseiam por suas criações para algum dia as verem vivas, não? Em nosso mundo voltado para a tecnologia, o IIT diz que a consciência está em nossos lares e em nossas mãos. E aí, embora tudo isso pareça ser muito estranho, a ideia de que as máquinas podem ser conscientes pode não ser totalmente insondável, especialmente dada a quantidade de ficção científica que tem incutido visões de robôs autoconscientes em nossa psique. Os seres humanos não estão sempre trocando informações através de uma rede global de computadores interconectados que coletivamente armazenam e integram informações de alguma forma complexa? Pois é, vamos seguir o ITT pelo buraco do coelho.
Eles vão falar assim que a internet vai acordar. Se quisermos levar a sério o ITT, devemos aceitar que um sistema como o da internet pode possuir estados conscientes como o de um sistema nervoso biológico, desde que a informação esteja sendo integrada de maneira semelhante. Essa possibilidade foi explorada pelo próprio Christopher Koch. Disse ele, considere o maior e mais complexo artefato da humanidade, a internet. Ele consiste em bilhões de computadores ligados entre si, usando fibras ópticas e cabos de cobre que rapidamente instanciam conexões específicas usando protocolos de comunicação ultra rápidos. Cada um desses processadores, por sua vez, é feito de poucos bilhões de transistores. Tomado como um todo, a internet tem talvez 10 elevado a 19 transistores sobre o número de sinapses do cérebro de 10.000 pessoas. Assim, o seu grande número de componentes excede de qualquer cérebro humano. Se ou não a internet hoje se sente como algo, se percebe como sendo algo, que é o que ele quis dizer, para si mesmo, é completamente especulativo. Ainda assim, é certamente concebível. No entanto, na atualidade, parece altamente improvável que a internet possua um nível de experiência em primeira pessoa como você ou eu. Nossos cérebros foram moldados pela evolução ao longo de milhões de anos de maneiras que desenvolveram e refinaram suas capacidades de processamento e informações. Mas ainda assim, o potencial para uma World Wide Web, uma web mundial autoconsciente, ainda, mesmo considerando que seja loucura, está lá, né? Maria, isso levaria a uma consciência coletiva baseado na informação? Parece que sim, Cris. A teoria permite o surgimento de um superorganismo abstrato que é composto de muitos organismos individuais. Muitas perguntas que são intrigantes devem seguir. Então vamos lá. Se a web fosse acordar, por assim dizer, ela exibiria formas aparentes de comportamento observável, unificado e coordenado? Ou seríamos simplesmente uma unidade desconhecida em um sistema maior, da mesma forma que um neurônio não está ciente de uma contribuição para um estado mental? Não é só divertir a ideia de uma entidade viva que possua essencialmente todo o conhecimento acumulado pela humanidade, mas também cientificamente produtiva. Interessante, né? Então, em teoria, quase não há limite para o tamanho de um sistema plenamente consciente. Pode crescer e evoluir no espaço. Limita-se apenas à taxa de crescimento da informação e da complexidade que vimos tende a aumentar exponencialmente. Portanto, isso tem consequências profundas. Isso significaria que a consciência está espalhada pelo espaço como uma rede cósmica de experiência. Que é claro que a consciência é maior onde há uma integração de informação significativa. Vou ler de novo. E claro que a consciência é maior onde há uma integração de informações significativas, mas em essência a mente, ou psique, está em toda parte. O ITT acaba por ser um toque moderno em uma antiga visão filosófica conhecida como panpsiquismo. Mas antes que você vá descartando o conceito por causa do seu nome, você deve saber que os rebatedores pesados intelectuais como Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz e William James são todos considerados panpsiquistas. Então, o seu inquilino central é o que toda a matéria tem um aspecto mental, o que torna a consciência universal. Koch continua. Todo o cosmos está cheio de sentiência. Estamos rodeados e imersos na consciência. É no ar que respiramos, no solo que pisamos, nas bactérias que colonizam nossos intestinos e no cérebro que nos permite pensar. Uma nova espiritualidade
agora surge limitada pela ciência. Portanto, até agora, a teoria integrada da informação é o melhor candidato para uma doutrina científica que fornece uma descrição objetiva da consciência. Essa teoria simplesmente revela uma harmonia subjacente na natureza e uma presença mental abrangente que não se limita aos sistemas biológicos, conclusões lógicas e inevitáveis do IIT e implicações filosóficas são elegantes e precisas. O que ela produz é um novo tipo de espiritualidade científica que pinta uma imagem de uma existência com alma que até o mais obstinado materialista ou ateu devoto pode, sem vergonha, ficar para trás. Como disse Albert Einstein, a religião do futuro será uma religião cósmica. Deve transcender o Deus pessoal e evitar o dogma e teologia, abrangendo tanto natural como espiritual. Deve ser baseada em um sentido religioso decorrente da experiência de todas as coisas naturais e espirituais como uma unidade significativa. Então é isso, pessoal. Uma visão, um ponto de vista muito interessante a ser considerado entrando no mundo da ciência. Então, um abração para vocês e até o próximo Despertos. É com você, Cris. Gratidão a Maria Pereda, que amorosamente compartilha conosco todo esse conhecimento. Pedimos a você que inscreva-se no Cron TV, nosso canal do YouTube, e o Sol Negro 11, que é o canal da Maria. Nós aguardamos você lá e é uma honra estar com vocês. Gratidão, até o próximo Despertos. Vem com a nossa vida, é sonho ou realidade? Mas para que saber? Vivemos. Não importa a forma, a condição ou a convenção. Desde que sejamos nós a cada instante, sonhadores, mas responsáveis, comprometidos com a nossa verdade, utópicos, mas atuantes, vivendo no hoje, intenso de momentos, sedentos de satisfação, solução e compreensão. Vivemos, e isso é o mais importante, pois quantos não ficaram no ontem, quantos não morrem em vão? Vivemos e respiramos este gás atômico, todo poluído. Somos metade máquinas, metade humanos. Afinal, somos divinamente gente. Gente experienciando a vida. Gente que possui o ontem, gente que possui o hoje, o amanhã, quem sabe? A vida, amigos, é arte, é sonho, é realidade. Arte é mentira, é verdade. Arte é fantasia, é realidade. Arte é amor, é dor, é a vida nessa viagem. Dentro dessa paisagem, somos todos artistas no grande cenário chamado vida. E são nossos sonhos que escolhem os nossos roteiros. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente a Maria C. Pereda, que compartilha conosco todas essas informações. Gratidão a você que está conosco durante este ano todo também. É nessa sinergia que mudaremos a nossa realidade, porque juntos é o caminho dos fortes. Até o próximo Despertos!